caranguejos do estuário, é o chamado caranguejo verrugoso, é também dos mais vorazes, é bastante agressivo, as suas pinças muitas vezes conseguem partir bivalves com conchas rijas, mas já agora vou por esta imagem para dizer uma coisa que alguns poderão não saber, a maior parte saberá certamente. Os crustáceos têm um problema com as carapaças. É que enquanto que o nosso esqueleto, os nossos ossos, são tecidos vivos e que crescem conjuntamente com os tecidos musculares, digamos assim, no caso dos caranguejos e dos crustáceos, este exoesqueleto, esta carapaça, não cresce. E então, cada exemplar, cada indivíduo, tem que mudar de carapaça 10, 15, 20 vezes na sua vida. Portanto, eles, digamos que vão crescendo, e a carapaça, à medida que crescem, vai ficando cada vez mais acanhada. Chegam a certa altura e já estão ali completamente, dentro de uma armadura, apertadíssimos. Então, quando se sentem muito apertados, ingerem imensa água, o corpo incha, instalam a carapaça. E depois ficam um bocadinho vulneráveis, porque ficam com uma carapaça mole. E os peixes, se puderem apanhar aqueles caranguejos moles, ficam muito satisfeitos. Mas passado, o outro caranguejo do pesque, este talvez com maior interesse económico, é a navalheira, embora não seja tão abundante, aparece sobretudo na zona da barra, na zona da parede, na zona da cova de vapor, embora neste caso fosse fotografado no portinho da costa, mas é também um caranguejo muito interessante. E depois este é um dos mais abundantes dentro dos caranguejos do estuário, é o chamado caranguejo da rocha, se quiserem, ou caranguejo marmorizado, porque ele tem este aspecto de mármore na sua carapaça. E depois temos outros caranguejos muito pequeninos. Neste caso podem ver ali a minha aliança. Vejam-o também neste caranguejo, que é minúsculo. A aliança serve de escala. E é mesmo assim. Portanto, não é um caranguejo bebê. É esta espécie que é mesmo pequenina. Tem uma dimensão minúscula. Portanto, a carapaça propriamente dita terá aqui uns 5 milímetros, ou 6, ou 7, não tem muito mais do que isso. Passemos para um outro grupo. Um outro grande grupo. O filo dos moluscos. Moluscos, quanto mole. E o filo dos moluscos tem pelo menos 4 classes. Ou eu aqui vou falar de 4 classes. Estamos nos chamados poliplacóforos. São animais de corpo mole e que têm o seu corpo protegido por uma concha dividida em várias placas, mais concretamente 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas. Estas placas estão como que articuladas e permitem ao molusco enrolar-se, como se fosse também um bicho de conta. Ele enrola-se de alguma forma. São os quítanos. Há muitos, há pelo menos umas 4 ou 5 espécies de quítanos do Tejo. Este é talvez a espécie de maior dimensão, tem normalmente à volta de 7 ou 8 centímetros. Mas há quítanos com 1 centímetro ou com 1,5 centímetro ou 2, quanto mais pequenos. Já vamos passar por um outro grupo, dentro dos moluscos, vamos passar para a classe dos gastrópodes. Os gastrópodes, que têm no fundo um pé em forma de palmilha, geralmente já apresentam tentáculos na cabeça. Bom, então o que estamos a ver são uns gastrópodes especiais, com uma concha que não é enrolada na forma helicoidal, como a maior parte dos gastrópodes tem uma concha na forma de chapéu de chinês, cónica, e neste caso é uma género de uma lapa que vive no litoral superior, é uma lapa com um falso pulmão, porque ela está a maior parte do tempo fora d'água, e portanto as brânquias não lhe serviam de muito, como vive a maior parte do tempo fora d'água na zona do litoral superior, tem um falso pulmão, é a sifonária. Já esta lapa é uma lapa mais vulgar, o que estamos a ver é a lapa propriamente dita, a concha ficou na retaguarda, aliás a concha está cheia, está coberta de uma alga vermelha que é um gelídeo, e vemos aqui, inclusive, os 2 tentáculos aqui na cabeça da própria lapa, que está aqui dentro da concha. Um outro animal, um outro gastrópodo, aqui também se vê os tentáculozinhos, aqui, é aqui a cabeça do animal, nota-se aqui um tentáculo, para esta cor verde, e esta também funciona quase como sendo uma lapa. Esta orelha do mar, chama-se orelha do mar,
porque faz lembrar uma orelha aqui esta zona, faz lembrar aqui o pavilhão, digamos, deste enrolamento engraçado. Não é muito vulgar dentro do estuário, é uma espécie mais da zona marinha, fora da barra. Depois vêm os caracóis do mar e agora nunca mais acabam, não é? O burrié, com este aspecto realmente muito interessante. O caramujo, que neste caso concreto também deu que está na origem do nome dali existente na Cova da Piedade. Não sei se sabes, na Cova da Piedade há um local que é chamado caramujo. E esse caramujo tem a ver com o facto, sobretudo no passado, existirem por ali grandes quantidades deste castrote, que é realmente um castrote também muito interessante e que pode ser apanhado para ser comido. Portanto, é apreciado em termos de vende-se na própria praça. Já estes castrotes, estamos a ver, têm uma dimensão na casa dos 5 milímetros. Vivem também no litoral superior, numas fendazinhas das rochas. Não têm interesse para a alimentação humana, mas poderão ter interesse dentro, e têm certamente, dentro das cadeias alimentares. É o búzio negro pequeno. Se aquele que vimos anteriormente vive sobretudo nas rochas, este outro búzio, que também tem os tais 5, 6 milímetros, vive sobretudo nas lamas dos esteios e naquelas zonas da margem sul, onde há aqueles lodaçais, aquelas zonas, portanto, sobretudo argilosas, em que o fundo é muito argiloso. Ainda em relação ao anterior, acho que vale a pena dizer que é o gastrote mais abundante do Tejo. Este gastrote, um decímetro quadrado, poderá ter milhares destes búzios. Eles estão, às vezes, em grande quantidade, amontoados, mesmo aos montes. É talvez o gastrote mais abundante do Tejo. Já este é muito pouco vulgar, tem uma dimensão que estão a ver, tem à volta de 8, 9 cm, mais ou menos. O púrpura, este gastrote, tal como outros da mesma família, como é o caso do murex, eram apanhados na antiguidade para deles extrair uma tinta especial, que era a púrpura, que servia para tingir tecidos. E ainda temos, hoje em dia, esta espécie aqui, sobretudo na zona da Barra do Tejo e em particular na Praia das Abecas de Pereira. Este gastrote tem um pé tão grande, que não lhe cabe dentro da concha. Mesmo que ele queira, a maior parte dos gastrotes conseguem-se recolher dentro da concha. O pé, neste caso, a pata de burro, tem realmente um pé tão grande que não consegue recolher esse pé dentro da concha. Depois temos outros gastrotes giríssimos, e eu sinceramente gozei muito, desculpe o termo, gostei imenso de fazer este trabalho, porque este, por exemplo, eu nunca tinha visto ao vivo. Este búzio peão, que aparece também muito na zona da Barra do Tejo, é uma das espécies que eu vi ao vivo pela primeira vez. É um dos alimentos preferidos das estrelas do mar. As estrelas do mar adoram este tipo de gastrote. Depois temos outros gastrotes que não têm concha, do tipo lesmas. Neste caso estamos a ver a lesma do mar céltica. Também, se repararem, pensa que os tentáculozinhos, está aqui um tentáculo, portanto está aqui a cabeça do animal, e são coisas na casa são animais com 3 centímetros, mais ou menos. Também vivem na zona do litoral superior. E, portanto, como estão a maior parte do tempo fora da água, acabam por se satisfazer com os salpicos da maré, da ondulação, também têm um falso pulmão. Depois aparecem alguns gastrotes, como é o caso das vinagreiras ou das lebres do mar, e chama-se lebre do mar porque tem aqui 2 tentáculos cefálicos, portanto na cabeça aparecem aqui 2 tentáculos que fazem lembrar as orelhas de uma lebre, e por outro lado tem aqui um sifão na retaguarda, se é aqui, agora não estou a ver bem, mas se é aqui um sifão pelo qual injeta um líquido que faz lembrar um vinagre quando se sente ameaçado. Daí também o nome vinagreira. Estes gastrotes têm uma concha interna, uma conchinha interna, embora seja rudimentar, mas têm. Outra vinagreira, neste caso uma espécie diferente da anterior, é a vinagreira negra, também tem uma conchinha interna, ainda pequena. E agora vamos ver uma postura
textura das vinagreiras. Mais faz lembrar quase esparguete cor-de-rosa, não é? Dentro destes tubos estão imensos ovos, e sobretudo durante o mês de setembro, outubro, as praias do Seixal enchem-se destas texturas de vinagreiras. Porque é que as vinagreiras, e muitas espécies, escolhem os esteiros e aquelas praias da margem sul para fazer as suas texturas? Porque sabem que ali naqueles locais as águas são muito calmas, são mais quentes do que o habitual, pouco profundas, e então muitas vezes são autênticos berços, autênticas maternidades, autênticos jardins de infância para muitas espécies que ali vão nascer ou ali vão passar os seus primeiros estádios de infância. Depois há outras lesmas com estes aspectos, com estas cores, de alguma forma apelativas, mas perigosas, porque há muitas destas lesmas que acabam por excretar venenos, segregam venenos, e que podem ser perigosas para alguns predadores. Outra espécie de lesma também do mar, a lesma do mar púrpura, normalmente esta lesma e a anterior surgem mais também da zona já próximo do Atlântico. Esta, por exemplo, frequenta o Sapal de Oios. Junto ao Moinho de Maré aparecem lesmas como esta, que ali vão fazer as suas posturas. Vamos ver a postura. Vejam, esta em vez de fazer uma postura dentro de tubos, como a faziam as vinagreiras, faz postura em fitas, um género de umas fitazinhas. Vê-se perfeitamente o granulado corresponde aos ovos da postura destas lesmas. Bom, mas vamos passar agora para um outro grupo muito importante de moluscos, os bivalves. Estes já nos interessam mais, porque geralmente são ótimos mariscos. Estamos a ver uma praia do Seixal completamente repleta de cascas de ostra. A ostra portuguesa, a Cassia angulata, que nós exportávamos na década de 50, 40, mesmo ainda na década de 60, em grandes quantidades para a Alemanha, para a França, mesmo para os Estados Unidos, toneladas e toneladas de ostras saíam para o estrangeiro. Com a degradação ambiental, a espécie desapareceu praticamente do estuário do Tejo, só se manteve no estuário do Sado. Diz-se, e eu sinceramente eu só vou dizer aquilo que leio, não sei muito bem se foi por esta causa, sabemos que as condições ambientais degradaram-se imenso. Há quem diga que uma das causas que levou ao desaparecimento das ostras no Tejo tem a ver com o facto das ostras, e devido a um produto que era utilizado como decapante nos estaleiros da Lisnave, portanto, nos estaleiros da Lisnave utilizavam umas tintas decapantes nos fundos dos barcos que tinham um produto chamado tributilestânio. E esse produto parece que prejudicou imenso as ostras, e há quem diga que a maior parte das ostras fêmeas, devido ao tal produto tóxico, se transformaram em ostras machos. E a certa altura só ficámos com ostras machos, sem a possibilidade de reprodução, de sexo. Não sei se isso é realidade. Vamos passar. Bom, passemos para os mexilhões. E os mexilhões dão a origem do nome no barreiro, a ponta do mexilhoeiro, tem a ver com os mexilhões. Normalmente, como vivem fixos, não são muitas vezes próprios para a alimentação, porque estão contaminados. Passar. Depois os berbigões, e os berbigões são alvo de muita procura na margem sul. Podemos ver lá ao fundo, isto é a zona do Feijó, portanto, não se vê o Cristo Rei, não, parece não, mas vejam em primeiro plano, com ancinhos, o berbigão está pouco enterrado, tem sifões curtos, então está pouco enterrado na areia, e com ancinhos é possível apanhar grande quantidade de berbigões, sobretudo nas vasas arenosas. Este é uma outra espécie de berbigão, que também aparece, embora em menor quantidade, chamado berbigão de bicos. Também há quem lhe chama o berbigão macho. E é uma espécie giríssima, sobretudo deslocar-se, porque ele coloca o pé fora da concha,
e depois com o próprio pé vai-se empurrando aos solavancos de um lado para o outro. O bivalve, ou um dos bivalves mais abundantes nos esteios da margem sul, são as lamejinhas, ou lambuginhas. Eu, como eles dizem nas lamas, e os populares também chamam lamejinhas, eu sinceramente gosto mais de chamar lamejinhas, porque eles vivem enterrados nas lamas, enterrados aí a 15, 17 centímetros, têm sifões enormes, e estes sifões são o alimento preferido de algumas aves limícolas, que os penicam e que os acabam por amputar, cortar ao próprio bivalve. Também os peixes conseguem alimentar-se destes bivalves. Aqui, um outro amigo meu a exemplificar, reparem que ele apanha as lamejinhas nas lamas, não na areia, o berbigão é mais na areia, neste caso, nas lamas, as lamejinhas. Depois estamos aqui a ver um outro bivalve, este sim, este muito procurado, foi tão procurado que hoje em dia é raro, a chamada ameijoa-boa. E esta ameijoa-boa tem um interesse económico muito grande, tem um valor comercial muito grande. Hoje em dia, infelizmente, não quer dizer que não venha a recuperar, em termos de futuro, mas hoje em dia é relativamente rara no Tejo. Há quem diga que o facto de esta ameijoa-boa ser rara tem muito a ver com o aparecimento de uma nova espécie de ameijoa exótica, proveniente do Japão, das Filipinas, do Extremo Oriente, que é designada por ameijoa japonesa. E esta ameijoa japonesa é aquela que atualmente se apanha às sacadas. É ilegal, a apanha, a captura é ilegal, porque inclusivamente precisaria de ser depurada para ser vendida. Como normalmente não é depurada, esta ameijoa poderá trazer alguns problemas de saúde a quem as come. Agora, claro, as pessoas apanham-nas, os populares, para consumo próprio apanham-nas, dizem que não sei se já estão de alguma forma imunizados, que é o facto é que eles comem e dizem que não lhes faz mal. É exportada para a Espanha, chega aos restaurantes muitas vezes gourmet, apesar de ser proibida, e a polícia marítima apanha sobretudo os pescadores ou os mariscadores quando vêm com aquelas sacadas de 50 kg. Vejam como é que são apanhadas, como é que é apanhada a ameijoa japonesa, poderá ser apanhada com estas ganchorras, muitas vezes é apanhada com água quase pelo pescoço, e há quem as apanhe mesmo com fato de mergulho com garrafa de oxigênio nas costas, para verem como é muito valiosa e se consegue perfeitamente apanhar uma saca de 30 kg uma pessoa, um popular normal, consegue numa maré apanhar uma saca de 30 kg. Chegaram à conclusão que valia mais apanhar a ameijoa do que trabalhar na construção civil, embora a construção civil também neste momento esteja parada. E é muitas vezes a safa de muita gente ali na margem sul. Podem ver aqui já alguns sacos cheios, ou pelo menos meios de ameijoa, mas apanham-se sacadas muito mais, neste caso fotografei assim, mas apanham-se por vezes os tais sacos completamente cheios. Vejam num dia normalíssimo, na Ponta dos Corvos, os populares, estes não têm fato de borracha, nem ganchorras, levam tudo quanto é ferramenta para a maré, levam sachos, facholas, enxadas, ancinhos, tudo o que posso imaginar para procurar a ameijoa japonesa, que eu não sei como é que resiste a tanta captura. Possivelmente daqui a mais um ano ou dois poderá não haver a quantidade que existe agora, mas por enquanto não há ninguém, mesmo por menos experiente que seja, que não traga 1 kg ou 2 de ameijoas de uma maré. Há a apanha do berbigão, também na margem sul, vejam, e mais alguns bivalves, neste caso a chamada ameijola ou verniz, tem esta cor muito brilhante. As conquilhas ou cadelinhas, nós aqui chamamos sobretudo cadelinhas, cá em cima, no Algarve é mais conquilha, e que está associada a fungos arenosos e sobretudo no litoral atlântico. Portanto, aqui estão a ver a captura da conquilha na fonte da telha, onde o ambiente é tipicamente oceânico, embora hoje em dia não haja tantas como havia no passado. Eu lembro-me do meu pai apanhar cadelinhas à fonte da telha ou à costa e apanhávamos imensas cadelinhas enormes, quase com 4, 5 centímetros, com barbas e tudo. Agora pequeninas e poucas. O canivete, navalha, longueirão, lingueirão, como quiser.
Há duas espécies do Tejo, também são bivalves, encontram-se enterrados a cerca de 50 centímetros de profundidade. Não é fácil tirá-los com enxadas ou com ancinhos. Então, o longueirão antigamente, sabem isso, melhor que eu até se calhar, era apanhado com varetas de chapéu de chuva. Hoje em dia, porque estraga, e não é tão fácil, é apanhado com salto. O que vamos ver a seguir é exatamente um popular da zona também na margem sul. Aqui está o saleiro normalíssimo, sal refinado. Eles conhecem muito bem o orifício de respiração do longueirão, tem uma forma de 8, eles olham para a lama e já sabem onde é que vão pôr o sal, porque conhecem perfeitamente aquele orifício em forma de fechadura. Põe o sal, o longueirão sente-se ameaçado com tanto sal, com tanta concentração, tenta expulsar aquele sal que está de alguma forma a molestar, vem à superfície e tem que ser capturado rapidamente, porque senão volta novamente a ir para baixo. Depois tem aqui esta imagem curiosa, nós temos estado a falar de bivalves. Os bivalves têm sempre duas conchinhas, melhor, uma concha formada por duas valvas, a concha é só uma, mas é formada, cada concha tem duas valvas, duas tampinhas, e eu trago esta imagem porque no Seixal aproveitam-se as conchinhas das praias do Alfeite e não só, para fazer decoração. E temos tantas conchas, há mais conchas nas praias do Seixal, ou do Barreiro, ou mesmo do Alfeite, ou mesmo do Montijo, do que há nas praias da Caparica, ou Fonte da Telha. Parece mentira, mas é verdade. E então, o que acontece é que muitas vezes as conchas são utilizadas na decoração, como é o caso deste nicho que se encontra na Quinta da Fidalga, na Arrentel. Podem também ver o igual dos capuchos, Caparica. Bom, outro grupo de moluscos, outra classe, os cefalópodes. Neste caso, tem o pé na forma de tentáculos a rodear a sua boca e tentáculos esses com ventosas. E o choco frequenta muito a zona de onde eu venho, aquela zona da margem sul, porque é ali que o choco vai fazer as suas posturas. Mas infelizmente, quando o choco procura aquelas zonas para fazer as posturas, aquela rapaziada, embora seja proibido, como é lógico, coloca uns espetos de madeira, umas varas, uns tronquitos enterrados nos lodos, à espera que o choco vá colocar a sua postura nesses ramos. Porque o choco gosta de colocar as suas posturas, os seus ovos, agarrados a qualquer coisa fixa. E então eles colocam as tais varas, os chocos quando vêm, geralmente vêm de noite para fazer as posturas, e aquela rapaziada, muitas vezes com umas lanternas na cabeça, tipo mineiros, andam ali e apanham muitas vezes os choques antes dos mesmos fazerem as posturas, o que é ecologicamente extremamente errado, claro. Mas às vezes são apanhados pela própria polícia também, marítima, mas é assim que funciona, infelizmente.